sejam bem-vindos à aula de abertura da disciplina Vetores e Geometria Analítica, né, do curso de licenciatura plena em Matemática da modalidade EAD do Instituto Federal do Maranhão. Quero dar as boas-vindas ao pessoal do Polo de São João dos Patos, de Fortaleza dos Nogueiras e de Dom Pedro. Eu sou a professora Vivian Cipriano, trabalho no Instituto Federal do Maranhão do campus São João dos Patos há 6 anos. Sou formada em licenciatura plena em Matemática pelo Instituto Federal do Piauí, do campus Floriano. Sou especialista em metodologia do ensino da matemática e da física pela Uninter, também feito em Floriano. E sou mestre em matemática pela Universidade Federal do Piauí em Teresina, curso esse que eu concluí em 2016. Essa nossa disciplina vai ter uma carga horária de 160 horas, tá, pessoal? O plano de ensino é esse aí que consta, que vai aparecer aí para vocês, ok? A ementa da nossa disciplina é sistemas de coordenadas, vetores. A gente vai ver todo o conceito, todos os conceitos relativos ao estudo dos vetores, seus conceitos e suas operações, tá? A gente vai também fazer um estudo da reta, tanto no plano como no espaço. Vamos ver também um estudo do plano, tá? Equações e conceitos acerca do plano no espaço. E vamos também fazer um estudo a respeito das seções cônicas, ok? O objetivo dessa disciplina é fornecer ao estudante uma visão integrada dos conceitos de vetores. Então vai ser muito importante que a gente entenda completamente todos os conceitos relativos ao estudo dos vetores, até porque embasa outras disciplinas, tá? A gente pretende que o estudante seja capaz de reconhecer e resolver problemas na área, tanto relativos à matemática, como problemas aplicados em outras áreas do conhecimento, como física, astronomia, biologia, tá? A gente quer também que com as nossas aulas vocês consigam desenvolver e consolidar atitudes de participação, comprometimento, flexibilidade, crítica e autocrítica no processo de ensino-aprendizagem, tá? Em relação à disciplina, ela foi dividida para o melhor estudo. A gente dividiu a disciplina em 4 unidades, ok? Na primeira unidade, na unidade 1, é a unidade em que a gente vai ver todos os conceitos em relação ao estudo dos vetores, ok? Inicialmente, o que a gente precisa? Para poder entender o conceito de vetor, a gente precisa conhecer o plano cartesiano, claro, obviamente. Eu acredito que muitos de vocês já devem conhecer o plano cartesiano da época do ensino fundamental, tá? Vocês já trabalhavam com isso em matemática, no estudo do gráficos de funções, mas a gente vai dar uma revisada aqui. E aí a gente vai ver, primeiramente, o conceito de segmentos orientados. Vamos estudar todos os conceitos, as operações e as propriedades, né, de segmentos orientados e de vetores, ok? Aí a gente vai conceituar, por exemplo, norma, versor. Vamos operar com o vetor, tanto nas operações de adição, subtração e também nas operações de produto, que são divididos no estudo de vetores. A gente divide em 3: produto escalar, produto vetorial e produto misto. Cada um deles sendo calculado de uma forma diferente, tendo definições diferentes e aplicados a problemas diferentes. Então, quando vocês estudarem os produtos vetoriais, os produtos de vetores, vocês vão ver que cada um deles tem uma aplicabilidade geométrica e algébrica. Ok, pessoal? Na unidade 2, nós vamos estudar a reta, tanto no plano quanto no espaço. A reta no plano já foram estudadas por vocês lá no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, quando vocês aprenderam a fazer o gráfico de uma função afim, né, que era uma reta no plano. Então, acredito que todo mundo já esteja mais ou menos familiarizado com esse conceito. Mas aqui a gente vai dar um tratamento diferente. Nós vamos estudar os conceitos, as equações das retas, agora com um tratamento vetorial. Como vocês viram vetores na unidade 1, a gente vai aproveitar esse conhecimento e vai trabalhar as retas com esses conceitos de vetores, coisa que não era feito no ensino médio. Então, além de conseguirmos
demonstrar, chegar nas equações de reta, tanto no formato vetorial, paramétrico, simétrico e reduzido. Além disso, a gente vai estudar as condições de paralelismo e perpendicularismo dessas retas, verificar a questão dos ângulos, como calcula ângulo entre reta, a condição de alinhamento entre 3 pontos, as posições relativas dessas retas, tá? E vamos trabalhar isso tanto no plano quanto no espaço, ok? Na unidade 3, a gente vai estudar o plano, ok? Em relação aos planos, a gente vai estudar o conceito, a direção, a equação do plano, que é o mais importante, né? Geometria analítica, a gente alia a álgebra à geometria, então uma das coisas primordiais de geometria analítica é a gente saber encontrar as equações de figuras geométricas. Então vamos encontrar a equação do plano, tanto quanto você tem vetores, quanto você tem apenas pontos, essas questões todas serão discutidas bem passo a passo. Questões de paralelismo e perpendicularismo entre plano e reta, a angulação, o ângulo entre dois planos, tá? O ângulo entre dois planos, as posições relativas de dois planos, ok? E de uma reta com um plano, e a questão sobre o feixe linear de Plons, que tem uma aplicabilidade também em outros conceitos matemáticos, a gente vai ver isso também passo a passo, ok? Na última unidade, que é a unidade 4, vocês vão ver conceitos em relação às seções cônicas. Tá? Acredito que muitos de vocês também já tenham ouvido falar em seções cônicas na época do ensino médio, ele também é um pouco visto, fala-se um pouco de elipse, parábola e hipérbole. Algumas ementas, as ementas de algumas escolas trazem as cônicas, de outras não, mas a gente vai discutir aqui, passo a passo, as cônicas, o que são as cônicas, quais são como é que se chega nas equações dessas cônicas, tá? Tanto de circunferência, como parábola, como elipse e como hipérbole. E como trabalhar as propriedades dela e aonde é que elas vão nos auxiliar em outras áreas do conhecimento. Certo, pessoal? Então, esses são os conteúdos que vocês vão trabalhar durante toda a disciplina. Nas 60 horas da disciplina, a gente vai trabalhar todas essas 4 unidades, todos os conteúdos que foram repassados nessas 4 unidades, ok? Bom, e como é que vai se dar essa disciplina? Como é que a gente vai trabalhar nessa disciplina? Primeira coisa, é extremamente importante que vocês participem das atividades presenciais, tá? Que vocês venham ao polo, que vocês assistam as videoaulas, que vocês leiam o material. A participação é imprescindível, tá? Vocês têm também, dentro do ambiente da sala virtual da disciplina de vetores e geometria analítica, um fascículo, tá? Só que, infelizmente, o fascículo, ele só abrange o conteúdo de vetores, ok? Mas foi disponibilizado lá no ambiente também slides de todas as 4 unidades e serão disponibilizadas também áudio-aulas, tá? Para que vocês possam ouvir e tentar aprender mais com isso. Fora isso, a gente também vai ter lá alguns outros materiais, alguns artigos, soluções de exercício, vai estar tudo lá para que vocês possam aprender mais, ok? É interessante que vocês, na verdade, é importante, é primordial que vocês resolvam as atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Cada unidade vai ter uma atividade diferente, uma tarefa de envio único, ou um questionário online, ou um fórum avaliativo, tá? É de extrema importância que vocês participem, enviem as soluções de vocês, sentem com os colegas, discutam as soluções, pesquisem na internet, tá? O mais importante é que vocês participem, se coloquem ativamente no processo de aprendizagem de vocês, ok? Para fazermos esse estudo da disciplina, também a gente vai contar com o apoio de um software chamado GeoGebra. Eu vou dizer para vocês como é que vocês fazem para utilizar esse software, tá? Ele é um software livre, isso quer dizer que ele é gratuito, vocês podem usar à vontade e vai auxiliar em muito o estudo de vetores, tá? De toda a disciplina de geometria analítica, ele vai ser um aliado muito importante, uma ferramenta muito bacana para que vocês aprendam melhor, ok? Bom, em relação às avaliações,
em cada unidade vocês têm uma atividade avaliativa, tá? Vocês precisam fazer as atividades avaliativas para que vocês tenham um conceito na disciplina, ok? A unidade 1, que é a unidade de vetores, vocês vão enviar uma tarefa de arquivo de envio único, né? Você já sabe como é que é das outras disciplinas que vocês tiveram no semestre passado. Na unidade 2, que é o capítulo a respeito de estudo da reta, vocês vão responder um questionário online. Na unidade 3, novamente, tem uma tarefa de envio de arquivo único, tá? E na unidade 4, que é a de sessões cônicas, vocês vão responder um fórum avaliativo, ok? Nos mesmos moldes das outras disciplinas que vocês já tiveram no semestre passado. Em relação aos recursos que vocês têm disponíveis para o estudo da disciplina, eu já comentei anteriormente, mas vou comentar novamente. Vocês terão um fascículo impresso e também está em formato digital no ambiente da disciplina, tá? Vocês também têm o ambiente, né, o AVA, com todas as suas ferramentas, né? E também está disponível o GeoGebra. Seria interessante quem tem computador em casa, que tem seu próprio computador, que instale o GeoGebra para que vocês possam usar no dia a dia. Vocês podem baixar ele no site www.geogebra.org/download, ok? Como eu falei para vocês anteriormente, o software é gratuito, então vocês podem baixar em qualquer computador. E se também vocês estiverem usando um outro computador, o computador lá do Polo, né, que não seja de vocês, vocês não precisam baixar o aplicativo, o software. Vocês podem simplesmente utilizar ele online. Vocês têm essa opção de apenas utilizar, também nessa página, ok? Em relação às referências bibliográficas, a gente tem aí algumas referências, 5 livros. Todos eles estão disponíveis na biblioteca do Instituto Federal do Maranhão, lá no campus São João dos Patos, ok? Mas são livros que também se encontram disponíveis, alguns deles se encontram disponíveis na internet, pelo menos o resumo ou alguns capítulos, tá? Tem aí o livro de vetores de geometria analítica do Paulo Interle, que é uma referência excelente, eu gosto muito dele. Tem uma linguagem bem clara, eu acho bem interessante que vocês consigam compreender ele todo direitinho, tá? Também tem o livro de geometria analítica do Genésio Reis. Tem um livro de Fundamentos da Matemática Elementar, volume 7, do Gelson Iese, que também traz alguns conceitos de geometria analítica da perspectiva do ensino médio. Então, se vocês ainda têm dúvidas lá do ensino médio, vocês podem utilizar esse livro. O livro de Cálculo com Geometria Analítica, do Jorge Simons. E também tem o livro de Geometria Analítica com Tratamento Vetorial, do Paulo Boros. Todos esses livros são excelentes. Eu recomendo que vocês tentem pesquisar, tentem encontrar esses livros para dar uma lida, em especial o livro do Paulo Interle, que é esse primeiro que está aí no slide da referência, ok? Bom, e então vocês devem estar se perguntando o que é geometria analítica. O que estuda a geometria analítica? No que ela vai nos auxiliar, ok? A geometria analítica, ela basicamente se concentra em 2 problemas. Claro, isso não é só isso, mas é o básico dela, tá? É o que ela mais responde. 2 problemas básicos. Dado um lugar geométrico, determine uma equação que o represente. Então, se você tem uma figura geométrica qualquer, qual seria a equação que represente essa figura, seja no plano cartesiano, seja no espaço, ok? Ou cada equação, dada uma certa equação, qual é a figura geométrica que o representa? Então, basicamente, a geometria analítica responde a essas 2 perguntas. Claro que avançando no estudo, a gente se depara com situações, problemas muito maiores, muito mais complexos, tá? Mas o que ela faz de fato é resolver essas duas perguntas. O resto é consequência, certo? Bom, e como foi que surgiu a geometria analítica? A gente tem, ao longo da história da matemática, vários nomes, tá, de matemáticos que contribuíram para o que hoje a gente conhece como a área da matemática chamada de geometria analítica. O grande nome da geometria analítica é o matemático francês René Descartes. Ele compilou o que se sabia de geometria analítica na época. Ele foi um dos grandes responsáveis por unir a ideia de geometria e álgebra, tá? E ele compilou todos esses estudos, tudo que ele estava trabalhando a respeito disso, no livro Discurso do Método.
Então foi ele que deu os primeiros passos na área que hoje a gente conhece por geometria analítica. Obviamente ele não foi o único, após eles muitos matemáticos se debruçaram sobre o tema, desenvolveram a área, mas ele foi um dos grandes nomes e um dos primeiros a começar e a desenvolver os estudos a respeito dessa temática, ok? Bom, eu acredito que todos vocês estão familiarizados com o conceito de plano cartesiano, ainda da época do ensino médio, gráfico de funções, né? Mas vamos dar uma recapitulação nessa questão do plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é um conjunto de eixos esses que estão posicionados perpendicular um ao outro, e ele é utilizado para que a gente possa identificar, posicionar determinadas figuras. No caso, a gente vai começar a posicionar aqui pontos dentro desse plano. A gente vai identificar onde é que cada ponto está posicionado, utilizando esse sistema de eixos, tá? Essa reta que vocês estão vendo aí de forma horizontal, que ela está representada por uma letra X, é o que a gente chama de eixo das abscissas. Perceba que ela é numerada, tá? Em ordem crescente aí, de números inteiros, né? Não quer dizer que eu possa posicionar valores não inteiros, mas geralmente a gente representa dessa forma, a gente posiciona com números inteiros, tá? E a reta vertical é o eixo Y, também está numerado. Percebam aí que eles estão perpendicular um ao outro. E esses dois eixos, eles dividem todo o plano em 4 partes. Essas partes são chamadas de quadrantes, tá? Nessa imagem que vocês estão vendo aí, o ponto A, ela está situado no primeiro quadrante. E a gente numera os outros quadrantes no sentido anti-horário. O ponto B lá está no segundo quadrante, o ponto D no terceiro quadrante, e esse quadrante restante aí é o quarto quadrante, ok? E como é que eu identifico a posição de um ponto dentro de um plano cartesiano? A gente vai identificar da seguinte forma. Imagine o ponto A, vocês estão vendo aí na imagem, tá? Você traça uma reta paralela ao eixo Y e você verifica em que ponto essa reta encontrou, em que local essa reta encontrou com o eixo X. Então vai ser a posição X do ponto A. Da mesma forma, você traça uma reta paralela ao eixo X e verifica em que local essa reta se encontrou com o eixo Y. E aí, esse local de encontro vai ser a coordenada Y do ponto A. A gente vai sempre representar entre parênteses, primeiro colocando a coordenada X, depois colocando a coordenada Y separado por vírgula, tá? Então, pela imagem, o que vocês podem perceber? O ponto A, quando eu traço uma reta paralela ao eixo Y, eu vou encontrar com o eixo X lá em X igual a 2, lá no ponto 2. E quando eu traço uma reta paralela ao eixo X, eu vou encontrar Y lá em Y igual a 3. Quer dizer que A é um ponto que tem coordenadas 2 e 3. Pela imagem, dá para verificar também que B tem coordenadas para X menos 3 e para Y igual a 1. Então, B tem coordenadas menos 3 e 1. O ponto C está em cima, está bem assim, bem em cima do eixo X. Isso quer dizer que quando eu traço uma reta paralela ao eixo X, o encontro dela lá em Y vai ser em 0. Isso quer dizer que as coordenadas do ponto as coordenadas do ponto C são 4 para X e 0 para Y, ok? O ponto D tem coordenadas menos 2 para X e menos 4 para Y, que é o pontinho que está lá no terceiro quadrante. Já o ponto E, ele está em cima do eixo Y, no ponto menos 5. Isso quer dizer que para Y ele é menos 5. Para X, quando você traça uma reta até chegar lá no eixo X, você vai perceber que ele toca lá em 0. Isso quer dizer que o ponto E tem coordenadas 0 para X e menos 5 para Y. Ok? Então, vamos começar a definir o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais, para vocês entenderem como é que surgiu as primeiras aplicações de vetores, tá? Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar em grandezas escalares e grandezas vetoriais no estudo da física, lá no ensino médio.
ok? Uma grandeza escalar é uma grandeza que fica perfeitamente caracterizada quando eu identifico apenas a unidade e o valor. Exemplos: massa, tempo, temperatura. Quando eu digo que está fazendo 35 graus Celsius, eu caracterizei a grandeza temperatura, tá? Apenas com 35 o valor e graus Celsius, no caso, é a unidade, ok? Já a grandeza vetorial, não. Para você caracterizar ela, você precisa de número e unidade, uma direção e um sentido, para que ela fique completamente compreendida. E aí a gente tem como exemplo velocidade, força, peso, aceleração, deslocamento. Quando eu digo para você que eu aplico uma força em determinado objeto, eu preciso identificar para vocês em que direção eu apliquei essa força e em que sentido eu apliquei essa força. Um exemplo, se eu estou falando em deslocamento, um carro se deslocou 2 km, ok? 2 km é o valor, 2 é o valor da grandeza de deslocamento, quilômetro é a unidade da grandeza de deslocamento. A direção que esse carro andou, percorreu, é a direção dessa estrada aí, estrada X que eu chamei, é a direção da estrada X. Direção, vocês podem identificar direção como sendo a reta em que ele anda, tá? Uma direção paralela, uma direção vertical, uma direção seguindo essa direção aí. O sentido, nesse caso, foi de A para B. Eu teria o sentido de A para B, eu poderia dizer que o carro se deslocou no sentido de B para A. Toda direção, ela possui dois sentidos, ok? Então, foi esse sentido que o carro se deslocou aí. Então, esse vetorzinho em laranja, essa setinha em laranja, está identificando a grandeza vetorial de deslocamento. Ela identifica a direção e o sentido que o carro percorreu, certo? Bom, e aí onde a gente vai começar a definir vetores. Antes da gente falar um pouquinho de vetores, a gente vai começar definindo o que é segmento orientado. Um segmento orientado é um segmento de reta que possui uma orientação, para que possa definir qual é o sentido dele, tá? Então, essa imagem que vocês estão vendo aí é de um segmento orientado AB. Ele tem origem no ponto A e ele tem extremidade no ponto B, ok? O segmento, ele tem direção, sentido e módulo. O módulo é o tamanho dele, é o comprimento dele. Se ele está caracterizando uma grandeza vetorial de deslocamento, é o tamanho do deslocamento, tá? A direção é dada pela reta suporte e o sentido é definido pela origem e pela extremidade, tá? Então, nessa imagem que vocês estão vendo aí, a direção desse segmento AB é a direção da reta R. E o sentido é de A para B. Pela setinha você pode perceber que o sentido é de A para B, ok? Aí eu vou definir o que são segmentos equivalentes. Dois segmentos, eles são equivalentes ou quando ambos forem nulos, tá? Ou quando ambos tiverem mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo. Nessa imagem que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem perceber que os segmentos orientados AB e CD, eles são equivalentes, tá? Visualmente, a gente consegue enxergar que eles têm mesma direção, mesmo sentido, e pelo fato do tamanho estar parecido, né, a gente pode afirmar que eles têm o mesmo módulo. Na verdade, eu estou afirmando, os tamanhos são iguais, então eles realmente têm o mesmo módulo, ou norma, tá? Então, o que seria um vetor? Um vetor, na verdade, é um conjunto de segmentos equivalentes, tá? Vamos imaginar que você tenha infinitos segmentos equivalentes. Quando você vai trabalhar com esses segmentos, você vai escolher um representante desse conjunto. Esse representante é o que a gente vai chamar de vetor, tá? Então, um vetor é um conjunto de segmentos equivalentes. Quando você for trabalhar com vetor, você vai trabalhar com qualquer segmento que possa representar esse conjunto. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, vocês estão vendo 5 segmentos. Qualquer um deles pode ser escolhido como representante daquela classe de segmentos equivalentes. E assim ser denominado vetor. Ser o representante daquela classe e aí ser chamado de vetor. Quando vocês forem trabalhar com os vetores, vocês vão perceber que muitas vezes vocês vão precisar de um ou de outro, tá?
Por isso que isso é uma escolha livre. Você tem uma classe, qualquer um deles pode ser o representante da classe e assim ser chamado de vetor. Então, agora o tutor vai disponibilizar o material para vocês. Reúnam-se em grupos, tá? Para vocês fazerem a atividade. E em seguida, no final, assim que vocês tiverem terminado, assim que vocês concluírem a atividade, o tutor vai esboçar os pontos, segmentos orientados e vetores que aparecem na atividade. Ele vai esboçar isso no GeoGebra e aí vocês vão verificar as soluções de vocês, ok? Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham o máximo aproveitamento possível na disciplina. Vocês têm o auxílio do tutor à distância. Dentro da página da disciplina, no ambiente virtual de aprendizagem, tem meus contatos de e-mail, podem enviar perguntas para mim, alguma dúvida que vocês tiverem, tá? A gente pode também agendar alguns encontros presenciais aí no Polo de São João dos Patos, para que a gente possa se discutir as questões, discutir a problemática e entender melhor os conceitos em relação à geometria analítica. Boa sorte para vocês, espero que vocês tenham muito sucesso na disciplina.